vida seja edificado através do seu testemunho, o senhor pode então começar a falar algo da sua vida. Eu sou de uma família de pastores, meus pais eram pastores, tenho tio pastor, irmã pastora, e na verdade a minha história começa lá na infância. Eu não lembro bem a idade, mas eu lembro assim que a minha mãe, ela orava muito, ela gostava muito de orar assim, não tinha momento, Deus chamava ela aí, eu era muito assim da minha mãe, muito de estar junto com ela. Eu me lembro um dia assim que eu fui orar, ela foi orar, eu fui junto, eu me ajoelhei, eu tô ajoelhado ali, e daqui a pouco eu peguei no sono, criança, dormi. Aí daqui a pouco ela acordou, ela me acordou, eu vi que ela estava chorando, e ela me abraçou, e eu disse, o que houve? Falei assim para minha mãe, né? Fiquei um pouco assustado. E ela disse assim, eu parei de orar e fui te acordar e tu não acordava. E eu disse, Deus, tu levou o meu menino, traz o meu menino de volta, devolve o meu menino. E Deus disse assim, ele não está morto, Deus falou para ela, né? E ele não é teu, ele é meu. Eu vou fazer dele um pastor. Amém. Aí eu fiquei com aquilo no coração, eu não me lembro, era criança, e aí fui crescendo com aquilo no coração e sabendo que ninguém frustrava os planos de Deus. Mas na nossa família, toda ela mexe com transporte. Já o meu avô, em 1920, já era muleiro, não existia caminhão na época. Meu pai foi o precursor de trabalhar com caminhão, então toda a família, irmão, sobrinho, quase toda a nossa família mexe com transporte. Eu também fui para a mesma área do transporte. Fui ali no transporte, trabalhando. E nesse meio tempo, quando eu casei em 99... Então eu fiquei um pouco mais firme assim, na questão da fé, junto com os meus pais. E então a minha mãe já naquele propósito, aguardando que aquilo se cumprisse. E eu ficava de diácono, era diácono na igreja, nesse meio tempo, 2000, 99, 2000. E uma coisa interessante que aconteceu, primeira vez que eu preguei, na verdade a segunda, mas a primeira vez assim que eu preguei, me marcou. Eu cheguei de viagem e o nosso prédio em cima da igreja. E aí eu tive um sonho, assim, que a minha mãe batia na porta, eu abria a janela, olhava para baixo, via ela, e ela dizia, posso entrar? E eu ia lá abrir a porta e dizia, benção, mãe. Ela dizia, Deus te abençoe, eu só quero subir tomar um cafezinho? Ela disse, sim. A gente subia, tomava um café, no final do café ela dizia assim para mim, no sonho, ela dizia assim, você vai trazer a palavra hoje. E eu fiquei surpreso e acordei com aquele sono. Imagina. Acordei do sonho, que para mim, fui me lavar, daqui a pouco eu vejo a batida lá na porta. Eu disse, não pode. Abri a minha janela, olhei, era minha mãe, lá na porta. Eu disse, não pode. Aí eu disse, a senhora quer subir? Quero. Eu desci a escada. Eu disse, benção, mãe, Deus te abençoe. Ela disse, não, Deus te abençoe, meu filho. Só quer subir tomar um cafezinho? Quero. Aí a gente subiu, ela perguntou, como é que foi a viagem? Foi bem, graças a Deus. A gente foi conversando, tomando um café. Antes de sair, ela olha para mim e disse assim, a palavra é contigo hoje. Eu disse, não pode. E eu não disse para ela que eu tinha sonhado aquilo. Teve uma visão, né? Tive uma visão e ela estava orando embaixo na igreja. Eu penso assim que o anjo desceu ali no meu quarto, veio no meu sonho e desceu lá e conversou com ela. E eu disse assim, mãe, mas eu sou todo errado, sou pecador, como é que eu vou subir num altar para pregar ou para falar alguma coisa? Ela disse, não sei, meu filho. Ela falou, né, é contigo. Ela disse, o culto é às 20 horas. Tu tem tantas horas para te pedir perdão, te consertar com Deus. Eu disse, meu pai. E eu fui me enrolando, deu 6 horas, ela me ligou. Tudo certo? Eu disse, pois então, vou falar com a senhora. Aí fui falar com ela, disse, mãe, não tem como a senhora falar com Deus para me aliviar dessa, para uma próxima? Ela disse assim, deixa eu te dizer uma coisa. Olha no meu olho. Eu olhei no olho dela. Deus não gosta de covarde. Aquilo me atingiu de cheio, assim. Ela disse, eu tenho a palavra preparada. Eu tenho tudo para fazer o culto hoje, mas Deus me falou essa manhã, a palavra é com ele. E eu não disse para ela que eu tinha sonhado, eu permaneci em silêncio. E ela disse, se você vai retroceder, retroceda, é você e Deus. Fale você com Deus. Fui para minha casa, dobrei meu joelho, pedi perdão dos pecados que eu lembrava e que eu não lembrava. Eu disse, Senhor, e agora? E aí eu comecei a orar, Deus me deu Atos 9, a conversão de Saulo, caminho de Damasco. Foi a palavra que ela me deu. Eu fui,
preguei. Eu tinha uma frustração, porque quando ela me disse que eu ia ser pastor, eu era criança, nós tínhamos uma congregação que chamava Campo da Bênção. Ela disse assim, quem quer trazer a palavra? E eu pensei, bom, já que eu vou ser um pastor, eu levantei a mão. Só que eu era uma criança. E eu não saí do chão, irmão João. E aquilo me frustrou, porque foi um culto de 5 minutos e eu não tinha mais o que dizer. E eu disse, mas que negócio é esse de ser pastor? Eu não consigo falar nem em 5 minutos. Então tinha aquela expectativa, né? Aí terminou o culto, beleza, terminou. No outro dia eu fui falar com ela, disse, benção, mãe, Deus te abençoe, tudo bem? Eu disse, mãe, e aí, como é que foi o culto? Ela disse, olha, meu filho, a palavra foi boa. Ela disse assim, teve começo, meio e fim. Deus já falou que tu vai ser um pastor. Ela disse, mas se tu deixasse o Espírito te usar só um pouquinho mais, seria melhor. Né? Eu disse, opa, tem alguma coisa faltando aí. Daí nesse tempo de 2000, era mais ou menos 2000, eu às vezes pregava, um culto ou outro pregava. 2001, Deus chamou a minha mãe para a glória. E aí ela subiu. Ela estava numa convenção em Tramandaí. Né? O meu tio, pastor Rosalvino, estava, o Paulo foi depois, o tio Paulo foi depois. Eu estava em São Paulo e eu liguei para casa e minha irmã disse assim, no sábado, olha, ora porque a mãe está muito mal. A mãe está em Tramandaí e ela teve um infarto e ela está no hospital da Ubra lá em Tramandaí. Ora, eu disse, bom, a mãe era costume assim dela chegar às vezes com a pressão, ela tinha problema de diabetes, de pressão, chegar com a pressão emendando, né? Disse, não, mas vai sair dessa. No domingo para segunda, eu tô dentro do caminhão, nós estamos em São Paulo para descarregar, eu e meu irmão. E quando eu vou dormir, que eu fecho as cortinas, eu vejo um clarão, eu começo a orar e eu vejo um clarão dentro do caminhão. E eu abro os olhos e eu digo, Deus, não faz isso comigo. Falei para Deus, não faz. Aí eu fechei os olhos de novo para orar e o clarão ficou mais intenso ainda. Eu entendi que Deus estava me dizendo. Eu dormi chorando. Eu me lembro que eu fiquei orando e dormi chorando e peguei no sono. No outro dia nós estávamos tomando café, alguém disse assim, o teu irmão tem celular? Tem. Pá, não para de tocar o celular no caminhão dele. Eu disse assim, Santílio, vai lá, atende o celular que a mãe morreu. Tu tá louco, diz ele. Falou uma bobagem dessa. Aí ele foi lá, vinha ele com o celular dizendo, bah, alemão, a mãe morreu. Aí a gente veio de São Paulo, agora mês que vem, dia 15, vai fazer 22 anos, né, da morte dela. Aí a minha irmã assumiu a igreja, pastor Isabel, 2001. E eu fiquei de diácono ainda nesse meio tempo. 2003, estava estudando para o Instituto Teológico da Quadrangular, né, tem o primeiro ano para ser levado obreiro. E eu tô ali estudando, fazendo, mas mais tranquilo. Finalzinho de 2004, comecinho de 2004, a pastora Isabel disse, olha, tu apressa aí que eu vou te levar ao obreiro. Eu disse, não, mas é muito cedo. Falei para ela, né? Sim. Ela disse, não, na convenção de Santa Maria. Tu te mexe aí que eu vou te levar para o obreiro. E aí ela me colocou nessa função de ter que acelerar o processo. Eu acelerei o processo. Em 2004 eu fui levado ao obreiro na convenção de Santa Maria, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí ela disse, olha, quando nós estamos voltando da convenção, tu não és mais diácono, agora tu é meu pastor auxiliar. Ela disse assim, não, então você é teu obreiro auxiliar. Aí chegamos no culto, e ali eu fiquei auxiliando ela até finalzinho de 2010. Finalzinho de 2010, mais ou menos, ela disse assim, eu tinha um culto na quarta-feira que eu parei de viajar, eu conseguia ficar mais perto de casa, ela me deu um culto da quarta-feira. E eu confesso que a parte burocrática da igreja eu nunca gostei. Sempre gostei de pregar, de falar a palavra. E ela disse assim, olha, tinha um pessoal que congregava num bairro ali em Canoas, que eles iam dar 11 quilômetros até a nossa igreja em Niterói. Ele disse, olha, o pessoal quer abrir um ponto lá e eu preciso te mandar para lá. E eu disse, puxa vida, tem certeza? Ela disse, não, tem certeza, quinta-feira tu já vai comigo. E aí a gente começamos um culto em 4 casas lá, que é onde a gente se reunia em cada casa, e foi indo. Daqui a pouco alugamos um espaço, e isto é finalzinho de 2010, 2011, e aí a gente estava com uma congregação lá. Sim. E aí em maio de 2011, o reverendo Roberto Benite disse assim, olha, nós vamos transformar a congregação numa igreja, vai se emancipar lá da tua irmã. Aí nós conversamos, chegamos num acordo aí em 2011, maio de 2011, eu assumi como pastor titular. E nós estamos lá até hoje.
Que benção. Né? No mesmo lugar, desde 2011, fizemos agora 12 anos de igreja ali como pastor titular. E assim é o meu testemunho, mas na verdade a gente já vem de uma família já de pastores, né? Então já conhecia bem o meio. Então dali começa, estamos ali para a honra e glória de Jesus trabalhando e quem tem o chamado não adianta fugir, né? é o que ela dizia, né? Não, ninguém frustra os planos de Deus. Aquilo ficava muito forte, né? Ela disse, meu filho, tu quer trabalhar com caminhão e eu deveria ter me envolvido muito mais cedo, mas aquela coisa de toda a família mexer com transporte. Disse, não, também vou mexer com transporte, né? E ela me dizia assim, meu filho, ninguém frustra os planos de Deus, mas Deus frustra os nossos. Os nossos planos não são os planos de Deus, né? Os nossos planos são os planos de Deus. O dele é melhor. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Sim. E eu fico pensando, irmão João, se a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, significa que a nossa não é tão boa, nem tão perfeita e não tão agradável quanto nós pensamos. Sim. E Salomão diz, enganoso é o coração do homem, né? Então a gente se engana. Mas é bom servir a Deus, é bom ser pastor. É a melhor coisa do mundo, eu penso para mim. Eu nasci para isso, na verdade, então hoje vivo realizado, né? Então não tem mais caminhão, não tem mais o transporte, sou pastor em tempo integral, e aí a gente está vivendo pela fé e vendo Deus fazer cada dia mais coisas maravilhosas, incríveis na vida da gente. Deve ser maravilhoso, né? Poder assim dirigir uma igreja, poder ajudar o próximo, né? É muito bom, irmão João, porque às vezes a Bíblia diz que nada em Deus é pequeno, né, ou em vão, né? E às vezes a gente tem a sensação de estar fazendo algo tão, tão pequeno, às vezes a gente olha para dentro daquilo e diz assim, puxa, mas será que eu estou rendendo aquilo que Deus queria? Será que... E Deus nos surpreende porque vem alguém e diz assim, olha pastor, começa a contar testemunhos da sua vida, como chegou, como está, o que Deus fez, ou às vezes até numa conversa diz assim, eu tenho uma gratidão enorme, né, por tudo que Deus tem feito. Então a gente vê assim que é uma responsabilidade, lidar com esse tempo é diferente, porque eu venho de um tempo muito diferente de igreja. E hoje, se tu me perguntar qual o desafio da igreja de hoje, é porque ela teve uma mudança muito forte. Se nós formos voltar do tempo que a minha mãe, quando meus pais se converteram, eu tinha 4 anos de idade. Então isso aí era em 78. A igreja da década de 80 até começo de 90 era uma igreja diferente, 90 e poucos. Sim. Ela passa uma transformação, porque parecia que havia a palavra certa, mais temor no coração da igreja. A igreja temia mais a Deus. E hoje a gente vê que esse temor não é tão grande, tão acentuado assim. Então isso é um desafio. A gente lembra que meus pais, por exemplo, quando iam viajar e ainda não eram pastores, eles iam lá para o pastor e diziam assim, olha, abençoa, nós estamos indo viajar, a gente vai ficar ausente tanto tempo, aqui está o nosso dízimo, abençoa a nossa viagem. Sim. Havia aquela reverência, aquele temor, né?